Fala galera, beleza? Eu sou o Giorgio, sou professor de Geografia e eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito dessa questão aqui que caiu na prova da segunda fase da FUVEST no ano de 2014. Então bora lá, vamos fazer junto essa questão? Ela diz o seguinte: os gráficos abaixo representam a composição da população brasileira por sexo e idade nos anos de 1990 e 2013, bem como sua projeção para 2050. Observe que, para cada ano, está destacado o percentual da população economicamente ativa. Com base nas informações acima e em seus conhecimentos, atenda ao que se pede. Letra A. Na atualidade, o Brasil encontra-se no período denominado janela demográfica, ou bônus demográfico, é a mesma coisa. Caracterize esse período. Bom, o período denominado janela ou bônus demográfico, ele é o período onde a população em idade ativa de um país ou de um território é maioria em relação à população em idade não ativa nesse país ou nesse território. Tá? Esse período é um período da história demográfica da população de um país ou de um território que é favorável ao crescimento e até ao desenvolvimento econômico. Por quê? Porque aqueles que têm idade ativa são maioria em relação àqueles que não têm idade ativa. Tá? Então, esse é um bom momento para que haja crescimento econômico, desenvolvimento econômico. Estudiosos de população aqui do Brasil, eles dizem que o Brasil iniciou o seu bônus ou janela demográfica nos anos 90, tá? E que até 2030 esse bônus ou janela demográfica vai ter passado. Então, a gente está vivendo um período de bônus ou janela demográfica, um período onde aqueles que têm idade ativa são maioria em relação àqueles que não têm idade ativa. Então, é um bom momento, do ponto de vista demográfico, para que haja crescimento econômico e desenvolvimento, ok? A pergunta que fica é, será que nós, aqui no Brasil, nós estamos aproveitando esse contexto demográfico favorável que nós estamos vivendo, que é o contexto de bônus ou janela demográfica? Será que estamos? Bom, vamos para B? Analise a pirâmide etária de 2050 e cite duas medidas que poderão ser tomadas pelo governo brasileiro para garantir o bem-estar da população nesse contexto demográfico. Explique. Bom, então vamos primeiro responder a primeira parte da questão. Analise a pirâmide etária de 2050. A pirâmide etária projetada para 2050, a respeito aí da população brasileira, revela que as taxas de natalidade tendem a continuar diminuindo, o que é demonstrado pela base ainda mais estreita da pirâmide etária, se comparada com a pirâmide de 2013, tá? As taxas de mortalidade, continuarão diminuindo, o que é demonstrado aí pelo alargamento principalmente do topo da pirâmide, e a expectativa de vida do brasileiro tende a aumentar, o que também dá para a gente visualizar pelo topo da pirâmide, que mostra um percentual bastante elevado, né? Bem maior do que o percentual de idosos na pirâmide de 2013. Tá? Bom, cite duas medidas que poderão ser tomadas pelo governo brasileiro para garantir o bem-estar da população nesse contexto demográfico. Bom, as duas medidas que poderão ser tomadas são investimentos no setor de educação, principalmente no sentido de qualificação da mão de obra dos jovens, que vão se tornar adultos, ok? E que dessa forma vão se tornar bons funcionários, qualificados, com salários melhores, maiores até, e talvez até empreendedores que gerarão riquezas, empregos, enfim. Então,
Uma das medidas é o investimento no setor de educação com o intuito de melhorar a qualificação da mão de obra para esses jovens que se tornarão adultos até 2050. E outra medida é o investimento aí em saúde, tá? E no setor previdenciário. Tudo isso para atender a esse percentual enorme de idosos que vão fazer parte aí da população brasileira, segundo essa projeção aí para 2050. Tudo bem? Gente, espero que vocês tenham gostado da explicação, tá? Se vocês gostaram, deixa lá um joinha para mim e lembrem-se, sempre que vocês precisarem, contem conosco. Valeu?